Saúdo meus queridos, amados irmãos do Facebook, do Instagram, do YouTube. Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia feliz com o Senhor, um domingo abençoado. Primeiro dia da semana. Agradecer a Deus, que até aqui tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos amparado, embora nós sejamos falhos, pecadores na presença dele. Que Deus abençoe nossa vida, nosso lar, nosso ministério. Que Deus abençoe o chamado que tem na vida de cada um de nós. Que nós venhamos ser um canal de bênção no nosso passado. Venha dar testemunho de Deus na nossa vida. Nós somos, irmão, a luz do mundo, o sal da terra. A palavra que nos afirma. A palavra do Senhor, ela não mente. Então, vamos nos agarrar, nos pegar na promessa do Senhor. Estou procurando mudar mais a minha vida. Uma pregação no domingo, onde a pastora falou sobre Pedro, e ela ministrando, eu comecei a refletir minha vida. Pedro, quando Jesus morreu, ele já estava ressuscitado. Sempre lembraram que Jesus vive. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Mas quando ele morreu, Pedro ele pensou que agora ele não tinha mais amparo, não tinha mais Jesus. A pouca fé, né, de Pedro. E os apóstolos. Pedro, como era liderança, ele foi chamado como liderança. Às vezes a gente não entende, porque fala muito em Pedro. Ele era o líder, foi o primeiro apóstolo. O barco que Jesus encontrou, o propósito de Deus, era esse encontrar para Pedro liderar os apóstolos. Só que Deus não falou, porque para Deus todos são iguais. Mas ele viu um espírito diferente em Pedro, um espírito de liderança. Então ali, a pastora ministrando, quando ela fala que Jesus chamou Pedro para pescador de alma, quando Jesus morreu, ele como líder, ele falou, vou pescar. Quer dizer, vou voltar à minha vida antiga, ao que eu fazia porque Jesus morreu. Não fala a Bíblia assim, mas foi o que passou no coração de Pedro e de todos os apóstolos que estavam ali com medo. O que será de nós agora se o rei morreu? Então Pedro voltou ao mesmo Pedro, o Pedro antigo, as mesmas obras. E ali a pastora ministrando, e Deus tocou no meu coração, comecei ela pregando, falando e eu meditando. E eu, irmão, do tempo para cá, quando eu abri esse canal, eu vi que eu voltei a ser um velho homem. Eu acompanhava vídeo, todos os vídeos, brincadeiras, tudo aquilo, e passei a procurar. Não estou falando que não, você não deve, não estou falando. Eu estou falando de mim. E eu voltei a ser o velho meu, passei. Falei, rapaz, Senhor, eu voltei a fazer assim como eu voltei o velho. Deixei o velho homem florescer. Eu que falo tanto desse velho homem, que ele é bom nadador, que ele mergulha todo instante. Nós temos que fogar de quantos anos, desde que eu abri o canal, eu venho acompanhando vídeos, eu não era acostumado a isso. Não assisto televisão, nunca assisti, nem antes de ser crente, irmão. Estou falando do crente, olha, estou falando do homem, olha. Eu não gostava de piadinhas, eu não gostava, às vezes reunia, a gente criança, aqueles programas de humor antigamente, era o Balança Manifai, Família Trapo, engraçado. Mas eu via ali todo mundo dando gargalhada, eu não ria, eu não conseguia rir. Meu pai muitas vezes falou, rapaz, você não entende? Eu entendo. Por que você não ri? Eu não tenho vontade. E eu passei, irmão, de 2019, 2020 para cá, comecei a acompanhar vídeos. Tinha vídeos escandalosos também, eu seguia, vídeos curtos. Então eu pensei, rapaz, eu estou igual Pedro, eu voltei, velho, deixa o velho homem explorar em mim. Eu vou mudar. Eu tenho que pedir graça, eu pedir força a ele para me mudar. E graças a Deus, nesse segundo até hoje eu não tenho feito isso, não tenho acompanhado. Parei de procurar vídeo. Eu entro, quando dá um sinal, eu vi a mensagem, leio as suas mensagens, graças a Deus, eu agradeço a vocês.
mas parei de procurar vir. E eu vi, através daquela administração, que eu estava esfriando. Eu não era mais um homem. A minha oração já não era a mesma oração. Eu vi tudo aquilo, eu vi ela ministrando, eu fiz tudo aquilo. E muitas vezes eu falei comigo, é um velho homem. Eu voltei às mesmas obras antigas. Falei ali mesmo comigo, eu falei, a partir da manhã, que é na segunda-feira passada, não vou mais fazer isso e pedir força ao Senhor. Mas a gente tem que ter o caráter para saber quem está errado e não fazer. Porque Deus nos ajuda, mas a gente também tem que tomar posição. A gente tem que agir, né? Pedir a Deus e continuar as mesmas práticas. E eu me alegro com o Senhor, porque eu tenho vigiado até hoje. E tenho que vigiar. Porque Jesus fala, vigiai, orai e vigiai. O diabo está pronto assim para qualquer um de nós. Os pratos, tudo está aí preparado. E muitas vezes a gente cai. Aquelas mensagens que o pessoal mandava, eu havia parado de ir para lá, como eu escrevia, né? Tinha aquelas fotos que a gente tem no story, eu escrevi naquela mulher que vende vídeo, que oferece, pedindo dinheiro, oferece dinheiro. Eu sempre escrevia que Jesus te ama, meteu o coração e parei. Eu via simplesmente, achava engraçado, deixava ir à frente, parei com aquilo. Então, irmãos, eu voltei novamente. Então eu pedi perdão ao meu Deus. Eu reconheço o meu erro, eu sou um pecador. É o que nós temos que fazer todos os dias da nossa vida. Olhar o que nós temos errado. Por isso a vida está aí. A Bíblia está aí. Por isso temos as igrejas. E fique atento na igreja. A palavra do Senhor, Jesus fala. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja, diz a você, diz ao templo. Presta atenção que Jesus está falando conosco. Ele quer a nossa salvação. Não, talvez não dê tempo, vou fazer rápido uma oração. A palavra vai ser rápido, porque eu tinha que te contar esse testemunho. É parte da minha história. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela semana que se inicia. Obrigado pela família que o Senhor deu, pelo alimento. Obrigado por ser o Senhor Deus Santo. Está, Pai, sempre ao nosso lado, nos segurando, protegendo, sendo pecadores, Pai, sendo falhos. Saber que tu quer ser no teu espírito, Pai. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, por ó pensamento, iniquidade, transgressões. Pai, estou aqui confiado na tua misericórdia, Pai, que eu sou pecador. Tem misericórdia desse pecador, Pai. Dá força para me dar, para abandonar tudo que sagrado do Senhor, Pai. Fala conosco, Pai, hoje no Evangelho que escreveu João, no capítulo 4, que seja feita a tua vontade, não a minha, Pai. Fala, Pai, conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz. Irmãos, capítulo 4, versículo 1 até o 29, capítulo 4, versículo 1 até o 29, a mulher samaritana. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, a autoridade que Jesus deu aos discípulos, batizar. Deixou Judeia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Aqui, irmão, onde vai para Jerusalém, tem que passar por Samaria. O samaritano que havia rejeitado Jesus. Ainda tinha obras realizadas ali, e Jesus passa por Samaria. Ali, através de uma mulher, ele que é para libertar toda a nação, aqueles que dão ouvido à palavra do Senhor. E foi, pois, a cidade de Samaria chamada Sicar, junto à idade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte, e era isso, sexta hora, ou seja, hora sexta. E veio a mulher de Samaria tirar água e disse, dá-me de beber. Aqui Jesus pede àquela mulher samaritana, ali a salvação chegou, não só para aquela mulher, mas para todos os samaritanos. Jesus lhe pede água, ela diz, não tenho água. E como é que você pede água para eu que sou samaritano, você sendo judeu? E o judeu não se une com o samaritano.
A palavra não é assim, mas a verdade é isso que quer dizer. Jesus falou, se você conhecesse quem fala com você, você não somente daria, mas lhe pediria água. Porque a água que eu te der, jorrará para a vida eterna. A água, a transformação que Deus nos dá, que massa a nossa espiritual, ele é para a vida eterna. É o que Jesus quis falar para aquela mulher. É a palavra, eu estou simplificando, irmão. E Jesus, a mulher falou, dá-me água, essa água para que eu não tenha mais que tirar. A mulher ainda não tinha pedido a propósito. Jesus falou, vai, chama teu marido. A mulher já começa a se libertar. Ela falou, não tenho esposa. Jesus falou, disseste bem. Não tem esposa, porque ela tivesse 5 maridos. E esse que agora está com você não é seu esposo. Ela já confessou seu pecado, seu erro. É muito fácil, através da leitura, do contexto, a gente entender o que Jesus está falando. Aquela mulher foi liberta, confessou seu erro. Quando Jesus falou que ela não tinha marido, que ela tinha 5, que aquele não era seu marido, não quer dizer que aquele estava com ela, talvez ela não tinha casado, só morava com ele, talvez era só uma visitinha, não sei nem como expressar isso, e talvez ela estava unida a ele, mas ele ainda tinha outra esposa. Isso eu talvez. A palavra não fala. Então, ela não tinha marido. Quando ele fala que ela teve 4 maridos, 5, né? E a gente está falando, talvez ela foi casada. Os 5, talvez uma viúva. Então, ali Jesus falou. E ela que amou todas as pessoas. E ali a cidade foi evangelizada. E as pessoas foram transformadas. É necessário confessar os nossos erros, dar testemunho de cristão, para que as pessoas venham se libertar através do nosso testemunho. Não se esqueça, irmão, nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Deixe a luz do Espírito brilhar na sua vida e no seu lar. Salgue essa terra com teu sal. Eu não falo esse sal das igrejas, mas o sal é o brilho do Espírito Santo na tua vida. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Todos ali foram ter com Jesus, pela palavra da mulher. E ali eles conheceram que Jesus veio para salvar, libertar muitas almas se renderam ao Senhor. Não é difícil, irmão, você evangelizar. Não é difícil, é teu testemunho que vai trazer as almas até o Mestre, da casa do Senhor. Versículo 31 até o 42, da ceia foi ser feita. Entretanto, os seus discípulos rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele disse, disse, uma coisa tenho para comer. Desliga a luz bomba aqui, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe porventura alguém de comer? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava alimentando o Espírito. O alimento dele era falar do amor de Deus, era ganhar alma. E sentir o Espírito de Jesus. Sentia ele tudo em oração. Jesus nos deu vitória através da oração, nos ensinando a orar. Então os discípulos pensou, quem trouxe comida para ele? E eles admiraram porque ele estava conversando com a mulher. Naquele tempo, uma pessoa só não começava a conversar com a mulher. É necessário ter pessoas assim, principalmente o esposo. Não conhecia ainda o mestre. Andava com o mestre, mas não conhecia. Jesus fala, minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Mas muitas vezes nós somos crentes verdadeiros. A verdadeira comida que nos alimenta é oração, é ler a Bíblia, é falar do amor do Senhor. Alimento espiritual. Jesus falou, a Bíblia fala, Jesus, o povo de Israel, 40 anos foi alimentado pelo maná do céu. O maná que descia era o próprio Deus. Jesus, o alimento, saía da mão de Deus, da boca de Deus, que alimentou o povo 40 anos. O nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. É a boca de Deus falando comigo, com você. Não se esqueça, é o nosso alimento espiritual. E que muitas vezes esse alimento alimenta a nossa carne, nos dá força para prosseguir cada dia, cada luta, cada batalha. Versículo 42.
E dizia a mulher, já não é pelo teu que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Agora, pelo dito da mulher que chamou seu povo, eles vieram e deram atenção ao que Jesus estava falando. Agora eles viram, creram, muitos foram salvos. Agora nós vimos que realmente Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Muitas vezes é necessário Deus libertar uma prostituta, um homossexual, e ele dá testemunho que Deus veio na vida de um ladrão, um drogado, para ele dar testemunho que Deus veio na vida dele, para que muitos creem e sejam salvos, porque nem todos vão se salvar, porque nem todos creem. Acha, meu neto estava contando aqui uma história que passou na escola dele, disse que uma mulher, isso eu já sabia, que tinha pedido oração para nós, uma trave caiu na cabeça da mulher e ela estava em coma no UTI. Um dia ela foi hoje já trabalhando. Aí as pessoas falaram que Deus fez um milagre na vida dela no colégio. E disse que se levantou, não foi Deus, foi os médicos. Cuidado, irmão, que você fala. Se não for Deus, os médicos não fazem nada. Se não fosse Deus na minha vida, eu tinha morrido. Porque os médicos deram falar para minha esposa que eu não ia passar daquele dia. Mas Deus falou o contrário. Cuidado quando você fala. Jesus fala que toda blasfêmia contra o homem, contra o Filho do Homem, é perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado. Cuidado, irmão. Se alguém do seu lado falou que Deus fez um milagre, que Deus fez, não fale. Você está blasfemando. Deus é que dá vida, Ele é dono de todas as coisas. Então, irmão, vigia, você que não é crente, você que talvez não crê ainda, vigia no que você fala. Nunca blasfeme contra o Espírito Santo. O Deus é Ele que pode todas as coisas. A minha vida, a tua vida está na mão de Deus. Ele dá a vida e Ele tira. O poder está na mão dEle. Ele faz a ferida e Ele cura. Talvez essa ferida que você tem na alma, na carne, na alma, talvez a sua ferida da carne, é a tua alma que está ferida. Libera o perdão, pede socorro a Deus, e a tua carne vai ser salva. Muitas vezes a nossa enfermidade da carne, ela vem do Espírito. Nós deixamos, muitas vezes, o inimigo tomar posse da nossa vida por falta de vigilância. E nosso espírito, nosso coração, nossa alma, por falta de liberar perdão, por falta de humildade, muitas vezes, deixa a nossa carne enferma, as nossas feridas, tanto da alma como da carne, só Deus pode curar. Cuidado com o que você fala. Se alguém deu testemunho de Deus, dê glória a Deus. Se você não crê, põe sua fé em ação. E lembre, ninguém pode nada se não for Deus na vida dele. Você não pode ir a lugar nenhum se o Espírito de Deus não estiver com você. Quando eu falo você, a palavra serve para mim. Não esqueça sempre disso. Quando eu falar você, a Bíblia está falando comigo. A Bíblia está falando comigo. Ela fala você, está falando comigo mesmo. Os profetas, o próprio Jesus falando comigo. E você está falando comigo. E quando eu falo você, eu estou falando comigo também. Porque a palavra primeiro fala comigo. No versículo 43, irmãos, até o 54, a cura de um filho oficial. Mais um milagre de Jesus. Mais uma cura. Que nós venhamos sempre entender. Que aonde Jesus passa tem milagre, tem cura, tem poder, tem maravilha, tem libertação. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus receberam, porque viram que todas as coisas que fizeram em Jerusalém. E um dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde d'água fizera vinho, e
havia de um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo ele que Jesus vinha da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse a curar seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais, milagres, não crereis. Disse-lhe ao oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse. E foi-se. Aqui, irmão, Jesus criou pela fé do homem. Jesus cura pela tua fé. Somente uma palavra que Deus fala. Jesus fala: o milagre está feito. Mas é necessário a tua fé. Põe a tua fé em ação. Aquele oficial foi, tinha todo poder, como autoridade da terra, mandar um soldado buscar Jesus. Traz ele aqui. Jesus, como estava debaixo da lei, ele obedeceu ali com o soldado. Mas o soldado, o centurião, o capitão, a fé dele é tão grande que ele pediu ao Senhor que fosse curar o filho dele. Que dissesse só uma palavra que ele ia ser curado. Jesus falou: vá, e como você será feito. E quando ele chegar, antes de ele chegar, os servos falaram que o filho dele estava curado. Jesus cura, irmão, pela oração do irmão. Jesus cura pela tua oração e pela tua fé. Peça a Jesus, mas peça com fé. Que tudo que o Senhor pedir será feito. É na palavra, irmão. A palavra de Deus não mente. Então peça com fé, crendo que você vai receber e você vai receber. Assim a palavra nos ensina. É tudo pela fé. E vigilância também, irmão. Vigia. Cuidado para você não cair na cilada do adversário. Falsas profecias, falsos pastores, cuidado. Confissão em Jesus. Tudo que te falar, obedeça, mas examina a escritura, vê se está dentro da Bíblia. Busque esse conhecimento de Jesus. Só Ele nos dá conhecimento. Só Ele é a vida. Só Ele pode nos amparar. O que mais o Espírito Santo fala no meio do teu coração? Eu peço aos irmãos, continue orando, pedindo ao Senhor que dê entendimento, para que nós juntos venhamos aprender o que Deus tem falado conosco. E cada dia eu vou trazer um capítulo para nós. O que Deus quiser que a gente fale, nós vamos falar. E nós vamos rodar a Bíblia todinha, aprendendo a vontade de Deus. A vontade não é nossa, é de Deus. O que eu faço aqui é pela vontade e misericórdia de Deus. Eu sou um pecador, não sou melhor que ninguém. Eu sou um dos menores dessa terra. Mas Deus teve misericórdia de mim e me deu esse suporte, que é a rede social. Vamos orar, meu irmão, acabou o vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, coloca cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Pai, cura, salva, liberta, abre porta, Pai, resolve essa causa na justiça, resolve esse lá, cura esse irmão, essa irmã que se encontra enfermo, Pai. Somente com a tua palavra, com a tua unção, com o teu milagre, Pai, faça. Porque nós estamos aqui, Pai, com fé, pedindo ao Senhor, sabendo que o Senhor tudo pode, Pai. Abençoe teus filhos, abre porta, essa causa da injustiça, essa família que está pronta a ser destruída pelo inimigo. Pai, restaura essa família, dá força a esse homem, dá força a essa mulher, para honrar o sim que eles fizeram ali diante do juiz, diante do Senhor. Abençoe nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus também. Irmãos, compartilhem esse vídeo, divulguem, se inscrevam no YouTube também. Chegamos a 196, esse dia rendeu um pouco, né? Mas eu preciso que essa palavra vá a mais pessoas. Que Deus os abençoe. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Jesus te ama, eu também. Jesus está voltando, não se esqueça. Nós temos que estar preparados. Prepara teu Israel para encontrar com o outro Deus. Um abraço para o irmão Jóia, Pai do Senhor. Uma boa noite de repouso.